As eleições de 2026 estão chegando e o que estão fazendo com a direita? Aniquilando a direita. É o que você está vendo aí. Estamos no final do mês de agosto de 2025 e você percebe que a ideia é exatamente essa. A imprensa comprou essa narrativa foi empacotada, trazida e é esse o objetivo do sistema. Retirar do jogo político aqueles que são fortes candidatos em 2026. Começou com Jair Bolsonaro lá atrás. Para o sistema ele nunca poderia ter sido presidente. Sofreu facada, foi presidente. Mas o sistema não perdoou nunca. Perseguiu. Imagine para você, por exemplo, um caso como o do INSS, se fosse na gestão Bolsonaro. Seria o fim do Bolsonaro. Mas Bolsonaro não tem esse problema. Por quê? Porque não está vinculado à corrupção. Mas eles precisam destruir Bolsonaro e quem o segue. E, na verdade, eles perceberam, diante de tudo que veio acontecendo nos últimos tempos, que você tem um fortalecimento muito grande, não só da direita, que é o entorno do Bolsonaro, mas também da família. E aí, obviamente, que o objetivo desse modelo de sistema que está vinculado aí ao que a gente chama de lawfare, lawfare é como se fosse a perseguição ao adversário pelo processo judicial. O processo judicial pode perseguir, imagina, você pode perseguir alguém apontando uma arma, dizendo assim, olha, não faça isso. Ou também com o sistema judiciário. É isso que acontece. Mas vamos lá, pense na seguinte situação. Se não houvesse lawfare, o que nós poderíamos ter hoje? Um ambiente que poderia acontecer. Pensa bem, se não houvesse lawfare. Jair Bolsonaro, candidato a presidente. Imagine você, Michele Bolsonaro, candidata a senadora pelo Distrito Federal. Eduardo Bolsonaro, candidato a senador por São Paulo. Flávio, candidato a senador pelo Rio de Janeiro. Carlos, candidato a senador por Santa Catarina. Imagine você a paura no sistema com isso. Imagine um presidente Bolsonaro com 4 senadores Bolsonaro. São 81 senadores, 81. 4 ligados praticamente umbilicalmente ao centro, ao núcleo daquilo que é a direita conservadora no Brasil. O sistema percebeu isso lá atrás. E quando o sistema percebeu isso lá atrás, então não bastava só a aniquilação de Jair Bolsonaro. E é exatamente todo esse desdobramento que a gente está vendo que está acontecendo agora, que é a ideia de você evitar que o entorno de Bolsonaro não seja eleito, mas principalmente que Bolsonaro, que já na situação atual está inelegível e pode ter uma condenação penal. Então, em havendo a condenação penal, você tem a suspensão de direitos políticos. Isso em relação a Jair, que já está preso, inclusive. Mas pense no entorno, em tudo aquilo que eu estou falando, porque o objetivo é muito claro. O objetivo é que você não tenha nenhum resquício daqueles que ousam apoiar a direita conservadora com representação política em 2026. Eu não sei se conseguirão, esse é um outro ponto. Por quê? Porque quando você tem o sistema atacando nessa linha, você teve a linha de defesa, que foi o Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, percebeu a perseguição, acabou ficando lá, fez bem em ficar lá, porque seria preso, e aí, a partir do momento que ficou lá, começou a atuar no que diz respeito à proteção da própria democracia no Brasil. Mas o sistema, é claro, contra-ataca e vai dizer exatamente o contrário, que estão atacando a soberania do Brasil. E, ao fazer isso, começa a atribuir crimes a essas pessoas. E vai, então, criando um modelo judicial em que essas pessoas correm o risco, sim, de não estarem nas eleições de 2026. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer. Por quê? Porque as coisas estão em andamento. A questão americana está cada vez apresentando mais robustez. A gente está vendo até, inclusive, que o Poder Judiciário começou a ficar mais acuado, começou a perder um pouco aquela empáfia que havia antes. Mas mesmo assim, a gente não sabe ainda os desdobramentos das coisas. A gente espera que seja um desdobramento bom. Mas vamos imaginar a situação atual. Vamos voltar a ela. O que a gente tem hoje? Então, em primeiro momento, Jair Bolsonaro, além da inelegibilidade, a possibilidade de condenação penal. Está preso e, inclusive, claro, deve ter muitos problemas físicos, sem dúvida alguma. Então, o objetivo do sistema está na aniquilação dele, principal. Mas vamos pensar mais, vamos continuar pensando. Braga Neto está preso também. Repare que Braga Neto seria um candidato fantástico para a eleição de 2026. General Braga Neto poderia concorrer aqui a deputado federal pelo Rio, sim,
Braga Neto está preso também, pode ser condenado. Em sendo condenado, também a suspensão dos direitos políticos, fora do jogo. Repare o fora do jogo. Fora do jogo. Vamos um pouquinho mais longe também, vamos pegar um que já está fora do jogo há um tempo, que é o Daniel Silveira. Daniel Silveira já ficou fora do jogo em 2022. Mas repare, Daniel Silveira tem uma entrevista que ele deu, que é muito interessante, você pode procurar aí, se não me engano ainda está na Jovem Pan News, a entrevista em que ele simplesmente profetizou o que iria acontecer. Naquela época estavam perseguindo Daniel Silveira. Muito bem, mas Daniel Silveira foi condenado, preso, está com problemas de saúde, então pensa nisso, problemas de saúde graves em relação a ele. Já está fora do sistema também, é mais um fora do sistema. Vai contando, ó. Carla Zambelli, fora também. Por quê? Condenada, suspensão de direitos políticos. Impossível a eleição em 2026. Já está fora. Então você vai pensando aí nesse pessoal. Agora vamos mais longe, vamos lá. Eduardo Bolsonaro, que seria o candidato a Senado por São Paulo. Não sei, vamos ver, né? Porque as coisas vão acontecer. Então a gente tem que ter sempre em mente que as coisas vão mudar. É assim que a gente tem que pensar. Mas vamos lá, né? Do jeito que a gente vê hoje. Então, Eduardo Bolsonaro também tem possibilidades de não concorrer, possibilidades de condenação, possibilidades de condenação havendo suspensão de direitos políticos, não pode concorrer a nada, né? E olha a situação dele também no que diz respeito ao mandato de deputado federal. Repare que nós temos, quando você tem deputados que são condenados, muitas vezes há morosidade por parte da Câmara dos Deputados em relação à retirada daquele deputado do jogo. Ou seja, ele às vezes continua deputado, mesmo com uma série de situações. A gente tem aí casos de criminosos especial, né? Mas Eduardo Bolsonaro, o sistema não quer. Então, a rapidez é muito interessante, né? Que a rapidez é fundamental para essas pessoas. Muito bem. Além de Eduardo Bolsonaro, delegado Ramagem. Porque delegado Ramagem também pode sofrer condenação penal, transitar em julgado, se condenar, transitar em julgado, suspensão de direitos políticos. Repare, mais um. Esses nomes são nomes que, pense na Carla Zambelli, a quantidade de votos que ela teve. Então a direita, quando ela tem essa perseguição em cima de nomes que são importantes no jogo político, você vai destruindo a base que poderia garantir uma eleição muito mais forte. Pensa naquilo que eu falei no início, imagina Jair Bolsonaro com 4 Bolsonaros no Senado, agora você imagina outros, né, que estão sendo perseguidos aí também, você tendo um Senado praticamente conservador de direita. Isso ficou muito claro para o sistema. E quando eles observaram isso, é que a perseguição começou a ser extremamente grande, a ponto de um editorial de um grande jornal, foi nessa semana que passou aí, disse assim, a ruína de Bolsonaro é a chance para a direita. Por quê? Porque eles alegam que Bolsonaro só pensa na família, né? Eles retiram as informações daquilo que foi gravado lá, distorcem e colocam como verdadeiro. Exatamente para passar essa informação. Para dizer, olha, eles não estão brigando pela democracia, eles estão brigando pela família, né? Exatamente para que a direita possa arranjar algum outro nome que seja palatável para que você tenha a eleição em 2026 e que ninguém fique dizendo, olha, a eleição ela foi, de uma certa forma, retirada daqueles que poderiam vencê-la, né? Então esse é um objetivo claro. O jornal disse isso, tem outro jornal aqui, matéria de hoje ainda. Investigação que indiciou o Bolsonaro pode ser desmembrada e atingir o entorno do ex-presidente. Mas isso é muito óbvio. Eles querem isso. Eles querem minar essas pessoas. Eu fui num outro site aqui para perguntar exatamente como é que está a situação do pessoal que está sendo investigado, perseguido pelo lawfare. PL tem 35 deputados réus em ação penal ou investigados, 1/3 da bancada. Isso aqui, essa matéria aqui, é de 2024. Porque, às vezes, não está só no STF, às vezes está no TSE, Nicolas Ferreira, por exemplo, TSE. Você tem ainda deputados que estão sendo investigados em investigações sigilosas, naqueles inquéritos estranhos, né, que existem por aí. Se isso andar, que eu acho que não, porque eu acho que o contra-ataque da direita, que é internacional, é forte, vamos acreditar nisso. Você é uma pessoa inteligente, você sabe disso. Então, eu acredito que isso não vai ser nessa linha. Mas, se nada tivesse sido feito,
Imagine essas decisões saindo próximas da eleição, retirando pessoas. O enfraquecimento seria exatamente nessa linha. Porque você tem deputados que são muito bons, que podem ser candidatos a senadores. Imagina uma perseguição em cima deles. Não só no PL, viu? No Partido Novo tem alguns também. Tá bem? Então o objetivo desse vídeo, se você chegou até aqui, é exatamente esse. É mostrar que é necessário o contra-ataque que está sendo feito, mas nós temos que ter certeza de uma coisa. A tentativa é de atingir os nomes, para retirar a força das eleições, para retirar pessoas do jogo político. Isso é lawfare, é retirado das pessoas através do sistema judicial. Corrupção eles não vão atrás. Nós temos aí essa questão do INSS, que agora vai ter a CPI, vamos ver, mas imagina, tem alguém preso? O ex-ministro da Previdência está preso? Tem o celular apreendido? Foi feita pesca probatória no celular daquele ex-ministro para saber onde é que estava a situação dos desvios dos sindicatos, etc. A preocupação é com o jogo político. Eles criminalizaram a política no Brasil. Essa é a verdade. É uma pena, mas nós temos que erguer a cabeça e nós temos que marchar e, de uma certa forma, ter em mente que o objetivo é esse. É o entorno, é a aniquilação dessas pessoas. De todo jeito vão tentar fazer isso. Para que você tenha uma eleição minguada, uma eleição em que vai ter gente do centrão, gente da esquerda, gente do centrão, e aí uma eleição em que você vai ter um Senado Federal, como hoje, em que um presidente do Senado Federal não tem capacidade para nada. Esse é o objetivo para 2026. Cabe a você saber disso, você pegar esse vídeo aqui e compartilhar esse vídeo. Para que o Brasil possa perceber que o jogo é pesado, mas a gente tem que ter a cabeça erguida para perceber isso e saber para onde temos que ir. Muito bem, se você chegou até aqui, gostou desse vídeo, então ative o sininho para que ele chegue até você, compartilhe para que ele chegue a mais pessoas, para que as pessoas possam perceber essa linha. Dê o seu like, comente aí, faça os seus comentários. E eu agradeço muito que você tenha chegado até aqui. Muito obrigado.